Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! Que prazer estar com você por aqui nesse Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno que mudou de casa, saiu do AV+, e agora está aí presente aqui no canal número 1 da plataforma. Torcedor, hoje é dia de jogo. Hoje é dia que o Vasco enfrenta o Grêmio e a gente precisa ter muita resiliência nesse jogo de hoje à tarde. Principalmente você que vai comparecer em São Januário, vai precisar entender o momento do clube e, olha, pedir calma, pedir paciência, pedir resiliência para o torcedor do Vasco, tem que ter muita cara de pau. E eu, particularmente, hoje estou chegando aqui nesse sábado com toda a cara de pau possível e imaginável. E além de pedir isso para você, torcedor vascaíno, eu vou pedir também que você deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, deixe o comentário aí embaixo, que sempre é muito importante para a gente aqui no canal. Pois bem, torcedor, hoje o Vasco tem esse confronto com o Grêmio, depois de 2 resultados ruins e de performance também muito abaixo daquilo que a gente imaginava depois daquele bom jogo que o Vasco fez contra a equipe de São Paulo no Morumbi. Teve a parada para a Copa Mundial de Clubes aí, Copa do Mundo de Clubes, e todo torcedor vascaíno imaginou que o Vasco estaria voando nessa volta. Até porque foram 20 dias de treinamento, uma implementação melhor do trabalho do Fernando Diniz. E, infelizmente, não foi isso que a gente pôde observar. O Vasco que fez um primeiro tempo justo contra a equipe do Botafogo, depois no segundo tempo a coisa não andou, Botafogo fez o gol logo cedo, o Diniz fez algumas mudanças que não surtiram efeito nenhum, muito pelo contrário, o Vasco regrediu na partida e foi derrotado. E na última terça-feira, no confronto contra o Independente Del Valle, o Vasco fez 10 primeiros minutos surpreendente, marcando em cima, perdendo oportunidades, até que o Piton, infelizmente, faz aquela falta, é expulso, e daí o resultado final todo mundo já sabe. E essa semana a gente teve ainda a visita da torcida organizada até o CT para cobrar dos jogadores melhor rendimento. E todo torcedor imaginava que hoje à tarde o Vasco teria uma linha defensiva completamente diferente. Só que, por exemplo, a zaga. João Vitor muito cobrado por muitos erros e o Lucas Freitas também bem abaixo daquilo que a gente imaginava. O Lucas Freitas que até tem uma boa saída de bola, mas tem muita dificuldade na hora de competir com os adversários. Pelo menos foi assim contra o Independente Del Valle e também no jogo contra o Botafogo. Só que ontem, no final da noite, o Flávio trouxe informação aí no Sextou que o Vasco tem vários jogadores que não serão relacionados para a partida de hoje. Alguns, inclusive, que todo mundo imaginavam que seriam titulares. Um deles é o Maurício Lemos, que poderia entrar no lugar do João Vitor. Como a gente não tem outro zagueiro de pé direito aí que está sendo aproveitado, eu acredito que o João Vitor vai continuar na equipe titular. Outro que iria perder a vaga aí, que chegou a cogitar durante a semana, foi o Piton. Só que o Leandrinho também não foi relacionado para o jogo. Então, sem o Leandrinho, o Vitor Luiz não tem as mesmas características, eu acho que o Piton vai continuar sendo titular. A dúvida é esse zagueiro pelo lado esquerdo. Será que o Luiz Gustavo vai ter uma oportunidade ou será o Lucas Freitas? No mais, o GB teve essa questão aí que infelizmente machucou. O Vasco acontece umas coisas que realmente o torcedor é difícil de entender. O GB vinha fazendo uma boa partida, infelizmente foi substituído e ontem também chegou a informação que o Coutinho aí vai ser preservado, porque está com problema na panturrilha e deve ser preparado para o confronto da Copa do Brasil contra o CSA. E o substituto imediato seria o GB. Como o GB não pode jogar, tem aí 3 possibilidades na equipe do Vasco. Uma entrada do Garré, uma substituição pura e simples. Também a possibilidade do Alex Teixeira, essa menor, e isso eu estou falando daquilo que o Diniz vem fazendo nos últimos jogos. O Alex Teixeira, de forma recorrente, vem sendo esse reserva aí do Felipe Coutinho. Eu
particularmente, não me agrada de maneira nenhuma. E tem uma outra possibilidade do David entrar no Felipe Coutinho. Aí eu fico curioso se essa for a opção, e todo mundo sabe aqui que eu gosto muito do David. Eu acho o David um grande jogador, um atacante mesmo que pode contribuir muito com a equipe do Vasco. Mas daí fica a dúvida. Será que o David vai jogar na beirada? Vai ser aí esse jogador que ele era antes da contusão? Um jogador que jogava pelo lado esquerdo, de pé trocado, batendo no gol aí, encostando no Verratti dentro da área? Ou vai ser esse jogador para jogar por dentro, como se fosse um segundo atacante atrás do Verratti? Essa é uma dúvida que eu tenho. A parte tática e técnica da equipe, o Fernando Diniz vai ter que se virar. E eu tenho certeza absoluta que, independente da equipe que o Fernando Diniz vai colocar em campo hoje à tarde, tem torcedor que não vai gostar. Não adianta. O torcedor está muito machucado e com razão. Esses jogadores aí fazem, ultimamente, o torcedor do Vasco passar muita vergonha. E alguns, especificamente, o torcedor não aguenta nem olhar. Só que, diante dessa lista de relacionados, alguns jogadores que o torcedor não suporta mais terão que ser titulares e vão jogar sem dúvida alguma. E aí vem o início do meu comentário, o central do meu comentário de hoje. É que quem for a São Januário tem que ter o discernimento que ali não está o jogador tal, fulano de tal. Eu nem vou ficar nomeando aqui, porque eu acho meio pesado você ficar identificando. O torcedor do Vasco sabe quem não vem rendendo, quem está sendo cobrado. Então, independente do jogador que vai jogar hoje, o que está em campo ali é a camisa do Vasco, é a história do Vasco, é o nosso amor. Então, cabe o torcedor, no aquecimento quer vaiar? Vaia. A hora que a equipe estiver perfilada, quer vaiar? Vaia. Mas a partir da hora que a bola estiver rolando, tenta incentivar esse time, porque é uma partida muito importante. O Vasco precisa vencer. O Vasco vencendo ultrapassa o Grêmio, por exemplo, na tabela de classificação. Em pontos o Vasco iguala, mas o Vasco aí nos critérios de desempate passa o Grêmio e o Vasco vai ter uma tranquilidade maior. Próximo jogo do Vasco muito difícil contra o Internacional no Beira-Rio, a gente sabe disso. Então, assim, eu acho que hoje vaiar, pegar no pé, berrar, gritar, xingar o jogador vai fazer ele jogar mais durante a partida? De maneira nenhuma. Então, independente dos 11 iniciais que o Fernando Diniz escolher para hoje à tarde, o que a gente precisa fazer é apoiar, principalmente quem estiver em São Januário. Eu sei que é uma tarefa difícil, tem jogador que erra todo jogo e merece sim ir para o banco, mas se não tem outras opções, ou por questões físicas, ou por questões clínicas, cabe a gente a ter o entendimento de apoiar esses jogadores. Então, basicamente, eu acredito que o Vasco deve ir a campo aí com o Jardim, PH, João Vitor, a dúvida aí pelo lado esquerdo, Lucas Freitas ou Luiz Gustavo, e o Piton. O meio de campo com Hugo Moura, Tietê, e daí a grande dúvida, quem vai ser esse substituto do Coutinho? Eu acho que deve ser o Garré, o escolhido pelo Fernando Diniz. Se o David estivesse 100% fisicamente, eu colocaria o David pela esquerda e colocaria o Nuno para ser esse meia central aí. Até de uma maneira revezando, não fixo. Ora o Nuno na ponta, o David por dentro, ora o David na ponta e o Nuno por dentro. Mas como o David, essa questão física pode pesar, eu acho meio arriscado colocar ele já de início numa partida dessa. Aí tem essa dúvida central pelo lado esquerdo o Nuno e lá na frente o Verratti. O Grêmio, que não vem bem também, perdeu na Sul-Americana para o Aliança Lima do Peru na última quarta-feira, vem pressionado, não vem de bons resultados. Enfim, torcedor, é um jogo difícil e eu tenho certeza que com o seu apoio o Vasco pode sim, quem sabe, reencontrar o bom futebol que fez no Morumbi naquela partida contra o São Paulo para conseguir colocar 3 pontos na tabela. Beleza, torcedor? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Daqui a pouco tá chegando aqui o Flávio, o Cerdeira, o Emerson com um esquenta. Eu volto no pré-jogo. A partir das 16h30 eu chego por aqui. A equipe já chega às 16 horas. Sérgio Quino em São Januário, Diego em São Januário, Emerson Rocha em São Januário, o Flávio aí no seu estúdio, eu por aqui, trazendo tudo desse Grêmio e Vasco para você, Vasco e Grêmio, esse resultado tão importante que a gente precisa na tarde de hoje. Abraço, galera!